for usar o fone, já sabe, né? Não muito alto. Vamos lá. Ano, tudo bom? Então, estou aqui hoje para a gente fazer a resolução das atividades que foram enviadas para vocês no segundo cadernão de exercícios pós-férias, tá? Então, pegaram aí o cadernão já? Pegaram aí o marcador de vocês? Ótimo. Vamos lá então para a gente começar. A primeira questão diz assim, né? Indique, tomando como ponto de referência o texto acima, dois fatores que estimularam a expansão imperialista. Tem um texto aí, né, para vocês lerem. Então, gente, o que é que foi, o que é que aí estimulou a expansão imperialista, tá? Então, vocês podem colocar que foi a busca por mercado de consumidores, a própria questão de ter matéria-prima de maneira mais fácil também, em grande quantidade, a questão da mão de obra barata, porque essas nações europeias chegavam nesses países, né? E aí acabavam que elas pagavam bem, um salário bem baixo, exploravam muito esse trabalho dessas pessoas que geralmente viviam numa situação de pobreza, tá? Então, tudo isso aí pode ser colocado como um desses fatores que vão estimular essa corrida imperialista, né? A busca de mercados consumidores, tá? Matéria-prima e busca de mão de obra barata, certo? Vamos lá para a segunda questão, tá? Então, se a sua resposta for estruturada dessa maneira, está correta. Segunda questão, né? A segunda questão vê esse pequeno texto aí, né, da Hannah Arendt, e diz assim: o processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que, tá? Então, o que, que a gente pode, baseado aqui nesse texto e pelo que a gente já aprendeu, o que, que a gente pode dizer que deu aí para, culminou, né, para a Primeira Guerra Mundial? A, B, C ou D? Resposta certa, letra B, tá? Acirrou as disputas territoriais. Lembrando que o principal fator aí que a gente vai colocar que vai, né, chegar a essa disputa na Primeira Guerra Mundial vai ser justamente essa disputa por territórios, né? Então eles vão começar a dividir, por exemplo, o continente africano, mas de repente um vai querer mais território que o outro. Isso aí vai culminar depois na Primeira Guerra Mundial. Vamos para a terceira questão. A terceira questão diz assim: com base nos estudos sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial para a Europa, é correto afirmar, tá? Essa questão também aí é sobre as consequências, né, dentro do território europeu da Primeira Guerra Mundial. Qual vocês marcaram aí? A, B, C ou D? Resposta certa, C, tá? A C aí é a resposta correta e ela vai dizer assim, né? Essa guerra marcou o final do Império Austro-Húngaro e Otomano, a implantação do modelo democrático liberal em vários países europeus e a grande penalização da Alemanha aí pelo Tratado de Versalhes. Então vocês lembram que quando termina a guerra, de acordo com o Tratado de Versalhes, a Alemanha ela foi convocada aí como a principal responsável pelo conflito, inclusive sendo obrigada a pagar indenização para os outros países, tá? Então, resposta aí certa, letra C. Vamos lá para a próxima questão, né, que é a quarta questão, e ela tem esse texto, essa fala, e diz assim: essa modalidade de guerra, né, no caso a guerra de posição, começou a ser usada com regularidade a partir de 1916 e tinha como estratégia, e aí, qual foi que vocês marcaram? Letra B, tá? A estratégia era cavar trincheiras e nelas guardarem as posições conquistadas durante as batalhas, aquelas valas lá, né? Que eles ficavam por dias e dias e dias, né? Então, uma situação muito complicada lá. E vamos para a última questão, que traz uma imagem aí, né? Para cada soldado, uma mulher trabalhadora. E aí eu pedi para vocês dissertarem, né? O porquê o trabalho das mulheres se fez necessário durante a Primeira Grande Guerra e quais as consequências que isso trouxe para eles após o conflito. Para eles não, para elas, perdão, né? Então, quais foram os benefícios, aliás, quais foram as consequências, né, que para as mulheres após a Primeira Guerra Mundial, tá? Então, quem colocou, por exemplo, que as mulheres ocuparam aí, né, cargos antes ocupados apenas por homens e após, né, melhor dizendo, eu perguntei por que o trabalho das mulheres se fez necessário, né? Justamente por isso, porque esses homens, né, tinham sido convocados para a guerra e foram enviados para a guerra. Então as mulheres passaram a ocupar cargos de trabalho que antes pertenciam apenas aos homens. Olha que interessante, né? E essas mulheres passaram a ocupar esses cargos que antes, como eu disse para vocês, só pertenciam aos homens, e aí elas perceberam, né, quanto elas tinham uma
uma capacidade, né? Quanto elas poderiam fazer outras coisas além daquilo que a sociedade colocava que era apenas para mulheres, né? Ou que mulheres não poderiam fazer, tá? E após o conflito, né, essas mulheres voltaram, né, a ocupar seus antigos cargos de trabalho. No entanto, elas se sentiram mais emancipadas, se sentiram mais fortes, né? E aí elas puderam buscar outras coisas, como por exemplo o voto feminino. Então, essas mulheres mudaram alguns costumes, inclusive suas roupas, né? Passaram a ter um pouco mais de liberdade, né? Um pouco mais aí de vontade própria, tá? Então, por isso aí foi bem interessante a situação das mulheres durante a Primeira Guerra e nesse pós-Primeira Guerra, tá certo? Então é isso, nono ano, eu espero que vocês tenham acertado, tenham feito aí as questões e tenham, principalmente, claro, né, acertados, tá bom? Então, continue se cuidando, até a próxima.